Camélia está no ar 24 horas. Participem! Rádio Camélia, espaço de palavras livres. Meu nome é Lucas, eu sou professor de filosofia, eu sou pós-graduando na Universidade Federal do Paraná e eu faço parte do MESEF, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre o Ensino de Filosofia. A gente vem há 2 anos já debatendo a reforma do ensino médio e a implementação da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. E eu vou vir passar para vocês um pouco aqui tudo que a gente vem debatendo e a gente vem estudando ao longo desse tempo. E como que isso vai influenciar a nossa vida como professor e como estudante, tanto no nível básico como na universidade. A concepção de uma base nacional comum curricular é a ideia de uma constituição de um currículo mínimo para o ensino médio, que seriam os conhecimentos mínimos que vocês deveriam sair do ensino médio aprendendo, encaminhando tanto para uma profissão, para o mercado de trabalho, como para um ingresso no ensino superior, numa universidade. Então a ideia do currículo, ele é entendido comumente como a relação das disciplinas que compõem um curso ou a relação dos assuntos que constituem uma disciplina. A ideia do currículo seria a articulação entre as várias disciplinas que vocês cursam no ensino médio e os conteúdos que vocês têm, que vocês adquirem, que vocês aprendem ao longo dessas disciplinas. Como que isso se articula para constituir a educação de vocês. No entanto, em novas tendências pedagógicas, a gente vem transformando essa ideia de conhecimentos, de um conjunto de conhecimentos que vocês aprendem no ensino médio, num conjunto de atividades. O que está em jogo com a BNCC e com a reforma do ensino médio não é só criar um novo ensino médio, mas é mudar a perspectiva de educação no Brasil. Eles chamam a pedagogia atual das escolas de uma pedagogia tradicional, para implementar uma pedagogia chamada pedagogia das competências. A gente vai falar um pouco sobre o que é isso, como isso se constitui. A ideia é que na pedagogia tradicional, a função da escola seria a preparação intelectual e moral dos alunos, seria a transmissão dos conhecimentos eruditos. Várias linhas de pesquisa com relação à educação têm funções muito semelhantes ao que seja a função da escola. Seria a constituição de função com relação a isso. A própria LDB, ela institui que a escola deve formar cidadãos, que deve formar os alunos para a cidadania. Então a ideia na pedagogia tradicional, que é combatida também pela gente, seria a ideia simplesmente do repasse de conteúdos, do repasse de conhecimentos. Coisas que vocês decorariam e depois reproduziriam. Seria a ideia de um aluno passivo, submisso e receptivo. E a ideia de que o professor seria o centro de onde emana o conhecimento. A constituição de novas teorias pedagógicas buscam ir para além disso. No entanto, a gente vê que o que a reforma do ensino médio e a BNCC querem implementar no Brasil a partir dessa nova perspectiva de uma pedagogia nova, destituir isso do sentido no qual ela se constitui. A ideia é que não é mais necessário transmitir conteúdos. É necessário preparar o indivíduo para desempenhar papéis sociais e adequar as necessidades do indivíduo ao meio social. Na inversão do papel do professor e do aluno. A ideia é que com o novo ensino médio, o aluno teria um papel mais ativo na educação. E o professor seria simplesmente aquele que facilitaria os caminhos pelo qual o aluno conheceria. A linha de pesquisa que a gente vem sendo muito debatida no Brasil e pouco implementada, ela serve muito para mostrar que o governo está inteirado no que a sociedade quer, mas quando chega na prática, todas essas ações são limadas. Seria uma pedagogia crítica, onde a educação não se constituiria em repassar conteúdos, ela não seria em formar o aluno para um papel social, mas ela é a transformação do aluno em um sujeito que vai atuar no mundo.
A ideia do professor não é alguém que facilitaria o aprendizado do aluno. Seria alguém que estaria junto com o aluno na constituição e na construção desse conhecimento. E o papel do aluno não é simplesmente receptivo. Seria um papel em que ele desempenharia para ir além das suas expectativas como simples receptor, mas muito mais do que se constitui nessa pedagogia nova da pedagogia das competências, que seria alguém pressupondo uma autonomia sem o preparo para ter essa autonomia. O que é e por que se constituiu a reforma no Brasil? A reforma no Brasil, ela é justificada, a reforma educacional do Brasil, ela é justificada a partir dos índices do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira. A justificativa do governo, isso aqui não é um slide que a gente preparou, isso aqui foi um slide que o governo apresentou para apresentar a reforma do ensino médio no Congresso. A ideia é, o IDEB está estagnado desde 2011, que seria o modo de medir a educação no Brasil. O desempenho em português e matemática é menor hoje do que em 1997. 1,7 milhão dos jovens de 15 a 24 anos nem estuda, nem trabalha. E apenas 18% dos jovens de 18 a 24 anos ingressam no ensino superior. Acrescentando a tudo isso, que seriam problemas sociais decorrentes, segundo o governo, de uma baixa qualidade da educação, a população jovem no Brasil está em declínio. É provável que até 2030, 2040, a gente tenha mais adultos e velhos do que jovens. O problema com isso tudo é que ele parte da constituição do que seja o IDEB, esse Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, como se fosse algo aquém de todas as determinações sociais que constituem a educação no Brasil. Esse gráfico aqui foi mostrado no Jornal Nacional e mostrava como que o Brasil está para além da meta que ele estabeleceu. No PNE, o Plano Nacional de Educação, o Brasil estabelecia superar o IDEB passo a passo. E aí a gente teve, segundo o governo, 2011 foi o último ano que a gente atingiu a meta. E de lá para cá a gente estagnou. E a meta para 2015 era 4,3, a gente ficou em 3,7. E a meta para 2021 é 5,2. E a gente não conseguiria alcançar esse IDEB, essa marca, continuando com o ensino médio como ele estava. Então a gente precisa reformular o ensino médio. O problema com esses dados é o seguinte: o IDEB estagnou desde 2011, não por conta da educação pública. O IDEB abaixou por conta da educação particular. Se a gente vê o gráfico aqui, a gente vê o IDEB observado no geral e as metas do outro lado. O IDEB, a meta da educação básica no ensino estadual, até 2011 ele estava acima da meta estipulada para a educação pública. Já o ensino privado, desde 2009, está abaixo daquilo que era determinado que ele fizesse. A gente pode pensar, bom, mas a nota do IDEB do ensino privado é maior do que o ensino público. O problema é o seguinte: o IDEB ele é calculado a partir do desempenho nas provas nas provas do Brasil, que seria a Prova Brasil e o FIBRA. São duas provas de avaliação que medem simplesmente conteúdo de português e matemática. Qual que é o problema disso? Todo IDEB é calculado escola por escola, turma por turma. A gente pega a nota de toda a turma, faz a média disso e divide pelo que eles chamam de nivelamento idade e série. Então pega a idade que o aluno deveria estar naquela série e vê qual que é a defasagem da idade ideal para a idade atual do aluno. E faz uma média de toda a sala e divide isso. O principal problema da escola pública é que ela atende alunos de baixa renda, alunos com fragilidade socioeconômica. São alunos que abandonam a escola, que evadem a escola e que reprovam, não necessariamente pela baixa qualidade da educação, mas por conta de condições histórico-materiais que impossibilitem que ele frequente a escola, em uma escola de qualidade, ou com a qualidade necessária para acompanhar esse desenvolvimento. A gente teve no Maranhão, em 2013, uma escola com o pior IDEB do Brasil. Quando foram avaliar as causas desse baixo IDEB, descobriram
que metade dos alunos da escola tinham abandonado a escola para começar a trabalhar, com 12, 13, 14 anos. Esse tipo de evasão escolar, por conta das necessidades que a vida impõe ao aluno, faz com que a qualidade, esse índice, esse IDEB, que é aferido nessas escolas, que é medido nessas escolas, abaixe. O problema disso tudo é o seguinte: a gente está medindo a educação no Brasil a partir de parâmetros que não vão afetar a escola privada. Então, quando a gente fala que o IDEB da escola privada ficou abaixo do que ele deveria ser, a gente também tem que levar em conta de que a escola privada não dá conta da evasão. Que o aluno que reprova ou que sai da escola privada, ele vai para a escola pública. E a defasagem é aquilo que abaixaria o nível, o IDEB da escola pública, não abaixa na escola privada. Então não é só uma questão de desempenho, mas é aquilo que também que é medido pelo IDEB, é medido diferente na escola pública da escola privada. Para além disso, usar o IDEB para falar que a qualidade é baixa, e porque a qualidade é baixa, o aluno não tem interesse no ensino médio, que é o discurso que o governo fez para implementar a reforma, é um discurso falso. Porque o IDEB não mede a qualidade da educação. O IDEB mede a qualidade do ensino de matemática e português no Brasil e leva em conta o problema, problemas factuais, que são problemas relacionados à realidade dos alunos. Quando é implementada a reforma, não se busca compreender, não se busca levar em conta essas realidades que levaram, por exemplo, à evasão dos alunos. E há matérias, inclusive, de especialistas na educação, que inclusive fizeram o texto da reforma, dizendo que os alunos evadem a escola porque o IDEB é baixo. Vocês conseguem entender a lógica disso? É a mesma coisa que dizer que a temperatura subiu hoje porque aumentou os graus. Não tem sentido falar, porque a gente mede a temperatura com os graus, com os graus Celsius. Dizer que simplesmente aumentou porque aumentou é não dizer nada, é não olhar para a realidade na qual é constituída a educação. Enfim, em cima do IDEB, essa aqui é uma fala do Mendonça Filho, que era o ministro da Educação na época da reforma. Ele vai dizer: os resultados são uma catástrofe para a nossa juventude. A reforma no ensino médio é urgente. Já passou da hora de oferecermos uma solução adequada para a educação dos jovens e, se for preciso, vamos sugerir ao presidente Michel Temer que seja editada uma medida provisória. O problema é que uma reforma na educação é inconstitucional que seja feita em cima de uma medida provisória. Por isso que ela foi transformada em lei. Amanhã, que marca o julgamento dessa medida e transformada em lei no STF, foi levada ao STF por conta disso. Porque é inconstitucional e é ilegal fazer uma reforma na educação, sem primeiro, sem discutir com a sociedade o que a sociedade quer e sem que isso seja amplamente discutido no Congresso. Aliás, amanhã, dia 30, também marca um outro processo aqui no Paraná. É um dia estadual de paralisação por conta da agressão aos professores do estado do Paraná. Como é que essa reforma é instituída no Brasil? Toda reforma e toda BNCC, ela é o resultado de um grupo que hoje ocupa todas as cadeiras do Conselho Nacional de Educação. Esse grupo se chama Todos pela Educação. Entre os mantenedores e os parceiros estão, por exemplo, o Instituto Ayrton Senna, a Fundação Vitor Tivita, a Microsoft, aqui não está, mas também está a Globo, e a Fundação Lema como mantenedora. Só essas 4 instituições que eu falei são instituições que propuseram o texto da reforma do ensino médio, propuseram o texto da BNCC e são inteiramente interessados nessa reforma. Elas já receberam R$1 bilhão em 2017 para a implementação dessa reforma. Só o Instituto Lema recebeu no Paraná R$300 milhões ano passado para a implementação de coisas relacionadas à reforma do ensino médio. É um grupo que pauta a discussão do que é reforma no Brasil e é um grupo que está pautando essa reforma pelo dinheiro que eles vão ganhar com isso. Em seguida, convidamos o presidente da República, Michel Temer, a assinar ato de lançamento do novo ensino médio, que institui a política de fomento à implementação de escolas de ensino médio em tempo integral
Federal e da outras providências. Aquele videozinho era o Temer, do seu lado direito era o Mendonça Filho, o ex-ministro da Educação, junto com representantes de instituições bancárias e do Todos pela Educação. A ideia principal da propaganda era falar que a gente tem, a partir do novo ensino médio, o aluno vai ter mais autonomia. Ele vai poder escolher o que ele quer cursar. Ele vai poder, a partir da reforma do ensino médio da BNCC, escolher aquilo que é de mais interesse para ele estudar. Só que isso é uma falácia, a gente já vai ver por quê. Para justificar a reforma, o governo ainda fez uma pesquisa de opinião. Foram entrevistadas 1.200 pessoas entre 30 de outubro e 6 de novembro. A margem de erro é de 3%. Essa é uma pesquisa encomendada pelo governo federal ao IBOP. A pergunta pelo IBOP foi: o senhor é a favor ou contra a reforma do ensino médio, que em linhas gerais propõe a ampliação do número de escolas de ensino médio em tempo integral, permite que o aluno escolha entre o ensino regular e o profissionalizante, define as matérias que são obrigatórias, entre outras ações? Eu fui entrevistador do IBOP por 2 anos. Eu fiz muita pesquisa de opinião para o governo federal. Todas as pesquisas que a gente fazia eram sempre direcionadas assim. Não era algo para aferir a opinião das pessoas. Era algo feito para informar aquilo que o governo queria informar. E vejam, a pergunta, além de mal formulada e passar informações errôneas, ela ainda fala que a maior aprovação foi registrada em entrevistados com 55 anos ou mais. E a maior rejeição foi entre 16 a 24 anos. Ou seja, os mais interessados nessa nova reforma do ensino médio eram justamente as pessoas que não estão mais no ensino médio. Enquanto que alunos como vocês, estudantes como vocês, e como eu e o Rafael, que ainda são jovens como professora, são os que mais rejeitaram essa reforma. Mas uma das coisas importantes quando a gente discute a reforma do ensino médio, ela preveu a implementação de um ensino em tempo integral. Isso não vai acontecer no Brasil. Só no Paraná, só 1% das escolas do Paraná recebeu verba suficiente para implementar o ensino em tempo integral. 1,5%. Ou seja, a reforma do ensino médio foi feita para instituir o ensino em tempo integral e não vai ter verba para instituir o ensino em tempo integral. Além disso, quando a gente fala em educação, a gente tem que levar uma coisa que não é falada. Nenhum candidato à presidência, por exemplo, vem falando nisso, que é o custo aluno-qualidade. O custo aluno-qualidade é o mínimo que o governo tem que investir em vocês, para a educação de vocês, e é um dinheiro que a escola vai receber por ano. 5.500 é hoje estimado para o ensino médio em área urbana, para garantir uma educação de qualidade. Uma educação, por exemplo, os institutos federais têm uma média de investimento de R$7 mil por aluno, por ano. Uma escola privada em São Paulo custa R$5 mil por mês. Outra coisa que a reforma do ensino médio quer fazer é justamente transferir a verba pública da educação para instituições privadas, com a justificativa que elas aplicam melhor esse dinheiro. Como que esse financiamento é investido? Para que ele é vertido? É possível investir com qualidade na educação pública sem passar esse dinheiro para instituições privadas, porque a instituição privada não tem interesse na educação, ela tem interesse na educação como um negócio. Falar em aspectos gerais do que vai ser a reforma. Então antes a gente tinha 200 dias letivos, 4 horas por dia, 800 horas ao longo do ano desse tempo. Durante 3 anos daria 2.400 horas. Vocês têm um pouco mais, vocês têm 833 horas por ano, que totaliza 2.500 horas. A carga horária ao longo do ensino médio de vocês é distribuída dessa maneira. São 200 horas para cada disciplina, tirando o artes que vocês não têm no último ano, e 233 horas para língua portuguesa e 266 para matemática. Vocês têm 8 aulas de matemática ao longo dos 3 anos, 7 de português, 6 de todas as outras matérias e 4 de artes. Essa carga horária ela vai ser reduzida para 1.800 horas. O problema é que ela vai ser reduzida para 1.800 horas na carga que ela tinha nesse currículo básico, que vocês deveriam aprender. Com a instituição do ensino médio, as 2.400 horas vão se transformar em 3.000. Só que dessas 3.000 horas, 1.200 horas vão ser para itinerários formativos. Seriam 4 grandes áreas de conhecimento, mais ensino profissionalizante. Então vai aumentar a carga horária das escolas. Em vez de 4 horas por dia, vocês vão ter 5, para dar conta desse horário novo. Vão ser 1.000 horas por ano, em 200 dias letivos. Além de aumentar a carga horária,
E assim, tudo isso é feito para investir no ensino profissionalizante. O problema é que hoje os cursos técnicos no Paraná e em todo o Brasil têm uma carga horária de mais de 3.000 horas, porque são 2 anos só especificamente das matérias de ensino técnico. Quando você vai para essa relação do ensino médio, há uma redução significativa da carga horária do ensino técnico. Então, além da redução da hora, há uma redução significativa dos conteúdos. A gente não vai ter mais 13 disciplinas, a gente vai ter 4 áreas gerais de conhecimento que vão englobar as disciplinas. A gente vai ter matemática, linguagens e suas tecnologias, que vai englobar língua portuguesa, língua estrangeira, artes e educação física. A gente vai ter ciências da natureza e suas tecnologias, que vai englobar física, biologia e química, e ciências humanas e suas tecnologias, que vai englobar filosofia, geografia, história e sociologia. Dentro todas essas áreas, você não vai ter um profissional para cada disciplina. Você vai ter um profissional por área. Só para vocês terem uma ideia, nos conteúdos de ciências humanas, a gente tem hoje 120 conhecimentos básicos que são ensinados em filosofia, geografia, história e sociologia. Esses 120 conhecimentos básicos de cada área vão ser transformados em 10 competências gerais, 6 competências específicas e 31 habilidades distribuídas nesses 4 temas. É uma redução de mais de 50% daquilo que vai ser ensinado só no currículo de ciências humanas. E acreditem, ciências humanas é um dos melhores currículos da BNCC. Ciências da natureza, há uma completa destruição do recorte disciplinar de cada área. Vocês não há nem sequer previsto o ensino de biologia, química e física separados uns do outro. Então, em linhas gerais, só por conta do horário, eu vou passar um pouco por cima, mas a ideia de que vocês vão poder escolher também o que vocês vão cursar dentro dessas 4 áreas, que a ideia é que essas 4 áreas abram itinerários formativos, nos quais vocês escolhem a linha que vocês querem formar. 1.200 horas vocês fazem junto, 1.800 horas vocês fazem junto, 1.200 vocês fariam especificamente com cada área de conhecimento. Só que as escolas não são obrigadas a oferecer isso. Elas são obrigadas a oferecer um itinerário formativo. Então, na verdade, a educação de vocês vai ser reduzida para 1.800 horas e 1.200 do que se propor a oferecer algo na escola. A gente não está falando que vocês vão ter liberdade de escolha. Vocês vão perder o ensino que vocês já têm, que já não é aquilo que seria o desejável, por uma coisa ainda pior e mais precarizada. Para repassar esse dinheiro para instituições privadas que vão ganhar muito dinheiro com isso, inclusive com o ensino à distância e com o ensino profissionalizante, como já é o caso, inclusive, do Todos pela Educação na articulação com o Sistema S, que fez o currículo das escolas do ensino médio público do Estado de São Paulo. O currículo das escolas técnicas de São Paulo é o currículo do SESI, e eles não fizeram isso de graça, eles estão ganhando dinheiro para fazer isso. Obrigado, pessoal.